E no vídeo de hoje vamos tentar decifrar por que dublagem em animes ainda gera tanta polêmica. Tem algumas coisas que são certas dentro do mundo dos animes e mangás. E uma delas é que, quando anunciarem que um anime vai ser dublado e sair essa dublagem, sair as primeiras prévias, com certeza uma parte dos fãs desse universo vão reclamar. Vão reclamar de quem foi o dublador que escolheram para fazer ele, vão reclamar da tradução que fizeram para algumas coisas que tem dentro da obra, que tem que ser traduzidas, vão reclamar de algumas escolhas de adaptação e por aí vai. Isso acontece desde sempre e recentemente essa discussão ficou mais forte e mais evidente porque o Crunchyroll e a Funimation, que agora são a mesma empresa, eles estão fazendo uma coisa super interessante, que é começar a dublar vários animes atuais, redublar animes antigos, alguns, fazer uma redublagem como fizeram, por exemplo, com o Cowboy Bebop, que já tinha uma dublagem, e fizeram uma nova, assim como a Netflix fez, por exemplo, com One Piece, que também colocou novos dubladores para fazer os personagens, e está acontecendo esse novo movimento de muitos animes serem dublados, e alguns novos também, muitos novos das temporadas novas, também ganharem a sua dublagem praticamente ali em tempo real, algo que é super interessante. Mas quando isso acontece, quando sai a versão dublada, a internet não consegue gostar disso, ela não consegue simplesmente elogiar essas novas dublagens que estão saindo. Então sempre gera muita crítica. E isso aconteceu nas últimas vezes. Quando saiu o filme do Jujutsu Kaisen Zero no cinema, eu vi algumas críticas. Quando saiu o filme do Boku no Hero, o World Hero Mission, também teve crítica que saiu recentemente. E agora o One Piece também recebeu algumas críticas por causa de um filler que saiu. E esse filler tinha uma certa piada envolvendo o Silvio Santos, onde um cara era um vendedor dentro do filler ali querendo vender produtos, e o cara fez com uma imitação do Silvio Santos na dublagem. E isso gerou bastante polêmica também. Só que a pergunta que fica é, por que ainda gera tanta polêmica a dublagem? Por que isso acontece? E eu quero explicar por que eu acho que isso acontece. No final eu vou dar a minha opinião sobre por que eu acho tão errado criticarem a dublagem como as pessoas criticam hoje em dia e a importância de existir a dublagem nos animes hoje em dia. Vamos começar falando por que eu acho que isso acontece. Nos anos 80, 90, quando os animes estavam chegando no Brasil pela TV Manchete, como Cavaleiro do Zodíaco, depois chegou Dragon Ball e chegaram também os Tokusatsu, não existiam a internet praticamente como ela é hoje em dia e nem como ela era no começo dos anos 2000. Dessa forma, todo produto que você tinha para assistir, todo produto que você tinha para consumir em relação de animes, mangá, animes de forma geral, eram na TV. Então, as dublagens daquela época era o primeiro contato que você tinha com aquelas obras. Dessa forma, você criava uma ligação com aquelas dublagens, que são sim muito boas, que eu gosto bastante, como por exemplo, a dublagem do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco, Sakura Card Captor, Sailor Moon, entre muitas outras, e Yu Yu Hakusho. E essas obras, elas ficaram famosas pelas suas dublagens. Muitas pessoas lembram dessa dublagem. Inclusive, tem até algumas obras como Yu Yu Hakusho, que eu acredito e eu falo com tranquilidade que eu acho a dublagem em português melhor do que a que eles fizeram em japonês. Porque o que acontece? Yu Yu Hakusho é um anime de comédia. Então, a comédia deles, o que eles fazem, são muitas referências ao Japão. Se você fizer igual a obra original, o anime não ia ter tanta graça pra gente, porque eles fazem referência a cantores, fazem referências a artistas, a obras japonesas em específica. E se você não tá no Japão, você não vai pegar. Eles fizeram uma tradução pro Brasil, colocando gírias e coisas do Brasil, que fizeram com que a dublagem de Yu Yu Hakusho ficasse icônica, e que também fizesse com que o anime ficasse marcante, marcasse as pessoas por causa dessa dublagem, dessa adaptação que eles fizeram. E na época, não tinha o mangá antes aqui no Brasil lançado, e também não tinha como você assistir em outros lugares. Então você pegou essa dublagem como a sua principal, sua primeira visão, e você gosta muito delas. De novo, elas são muito boas, mas depois que passou esse período dos anos 70, 80, 90 praticamente, principalmente 80 e 90, chegou, a internet ficou mais forte no Brasil. E aí, as pessoas começaram a conseguir consumir animes dentro da internet, de formas não legais. Mas aí por que eu falo que isso era inevitável de acontecer? Porque a internet estava aí, e as TV, durante os anos 2000, meio que pararam a passar anime. Você ainda teve bastante no começo dos anos 2000, como por exemplo, o Dragon Ball continuava sendo reprisado, você ainda tinha o Inuyasha, você ainda tinha Samurai X, você tinha o Naruto,
que era um dos principais ali dos anos 2000, e até o One Piece passou, depois também teve o Animax, que era um canal que também trouxe bastante animes, como One Piece passava lá, Berserk passava lá, Full Metal passou lá, Gungrave passou lá, muitos animes passaram lá. E dessa forma, no começo dos anos 2000 ainda teve bastante anime passando na TV. Mas aí, quando acabou o Animax, os animes meio que também depois começaram a parar de passar na TV. Era só um ou outro nos lugares muito esporádicos. E a internet, dessa forma, foi o único caminho que as pessoas encontraram de ver os seus animes de uma forma. Ver os animes. Porque não passava em canal nenhum, os que passavam eram só reprises de animes antigos, os novos não chegavam aqui, e até alguns, como por exemplo o Naruto. O Naruto fez muito sucesso. Mas o Naruto clássico, o Naruto Shippuden, ele praticamente nunca chegou aqui até a Netflix trazer. E a Netflix trouxe depois de 2010 o Naruto dublado. Isso aí já estava praticamente no final, já estava mais da metade do arco do Shippuden, e aqui no Brasil não tinha nada. Então as pessoas criaram esse hábito e o costume de ver animes de uma forma não legal, para poder conseguir consumir suas obras. Então, todo mundo dessa geração aí dos anos 2000 até um pouco mais da metade de 2010, até quase o final da década de 2010 praticamente, só consumia anime de uma forma pirata, vendo todos os tipos de obra, todo tipo de anime, e ali você tem uma tradução de uma forma diferente que uma TV faz. Já que a pessoa que está traduzindo é uma pessoa que ela está só tentando trazer o mais próximo, ela só está traduzindo o mais próximo possível que ela consegue do que os japoneses estão falando, o que eles fazem? Eles acabam trazendo uma tradução onde você pega o mais próximo do japonês, onde você pega algumas gírias, algumas coisas que se obviamente viesse para o Brasil com uma tradução, eles tentariam traduzir muitas coisas que estão ali. Então as pessoas pegaram esse costume de tentar ver o japonês o mais próximo possível. Quando chegou depois desse período, começou os streamings a aparecer e aí os animes voltaram a pegar força, pegar força aqui no Brasil, porque o anime nunca perdeu força. Sempre teve um público gigantesco, e se você pegar o público do Japão, do Brasil, e pegar como vendem mangás aqui, por exemplo, você vê como o público otaku aqui no Brasil é muito grande e como sempre teve espaço. Se eles quisessem investir nessa área, eles sempre iam conseguir um grande dinheiro, porque eles têm um grande público no Brasil e principalmente um público muito fiel. Então, eu acho que faltou um pouco de ousadia de alguns lugares nesse grande período que não teve praticamente nada de anime aqui no Brasil, pessoas investirem. Mas então, toda essa geração foi treinada para gostar desse estilo de anime. Ver de uma forma mais próxima do japonês, sempre ver em japonês. A voltar os animes aqui pro Brasil, que começou lá praticamente com a volta a Netflix trouxe alguns animes, mas aí voltou o Dragon Ball, né, Super, e aí já tinha vindo o filme A Batalha dos Deuses, e a partir daí começou a vir filmes de anime pro cinema, porque veio o Dragon Ball Batalha dos Deuses, depois veio o Naruto The Last, e aí Naruto The Last começou a vir o Boku no Hero, e o que tá vendo hoje, que tá vindo muitos animes pro cinema. E nesse período, o Crunchyroll ganhou muita força, e o Funimation surgiu e também ganhou muita força. E aí, eles começaram a traduzir os animes, dublar animes antigos, como eu falei, e dublar animes novos. E aí começou essa polêmica, porque sempre que sai uma dublagem nova, eles têm que adaptar a piada, tem que adaptar alguns nomes, tem que adaptar gírias, algumas coisas de comida, para poder ficar mais comum, principalmente para as crianças que vão assistir a obra. Elas têm que ter essa ligação que está acontecendo, não pode ter nome genérico. E alguns nomes têm muito sentido no Japão ter aquele nome, e aqui no Brasil não faz tanto sentido esse nome, ele não encaixa tão bem. Então você traduz também por causa disso. E aí começa essa grande polêmica, porque eles começam a traduzir e o público que já tá meio que viciado, tem um vício nessa coisa de já ter a obra na sua cabeça, já ter consumido ela muito antes de ter chegado no Brasil, ele já cria um certo preconceito nessa coisa das traduções. É só você ver como que na época já não vinha muito anime no Brasil, mas eu vou falar um pouco de mangá. Vinham alguns mangás no Brasil que vinham com o nome visivelmente traduzido para tentar atrair aquela pessoa que chega na banca, lê e se interessar, algo que ela não se interessaria com o nome japonês. E isso sempre gerou polêmica. Por exemplo, Shingeki no Kyojin. Na banca, se você for ler o nome do mangá, sempre vai estar Attack on Titan. Por que tá Attack on Titan? Porque é muito mais fácil pro público geral que vai chegar e ler na banca, ele lê Attack on Titan e o nome chama a atenção do que um Shingeki no Kyojin que ele simplesmente não vai saber o que significa. Essas traduções que eles fazem é exatamente por causa disso. Chamar o mangá de Mirai Nikki para Diário do Futuro, trocar Ao Exorcist por Blue Exorcist. Por aí, esses tipos de traduções são exatamente pro cara que tá passando na banca, ele lê o nome,
ver a capa e chamar atenção pra pelo menos ele pegar na mão pra tentar descobrir o que é. Se ele ler um Mirai Nikki, ele não vai chamar atenção. Se ele ler um Anno Exorcist, não chama atenção. Mas se ele ler um Blue Exorcist, ou se ele ler um Diário do Futuro, pode ser que chame a atenção. E até nomes em inglês é mais fácil, né? De modo geral, as pessoas entenderem. E aí, nesse ponto, gera essa polêmica. Sempre que sai uma dublagem, sempre que sai um novo elemento dublado, as pessoas, uma parte do fandom de animes e mangás sempre reclama, falando que não tinha que ser dublado, que a dublagem não ficou boa, que mudou tudo que eles conheciam, mudou nome, mudou conceitos. Mas então é exatamente por causa disso. Por isso que a dublagem gera polêmica até hoje. Porque existem essas pessoas que viram o anime muito antes de chegar no Brasil, então já tem um certo julgamento de como vai ser a obra e como eles esperam que seja. Existe esse preconceito de muita gente que tem. Existe um preconceito até hoje muito grande de pessoas com a dublagem, que acham que tudo que a dublagem faz é ruim, então já cria esse preconceito. E tem esse conceito dessa tradução que muita gente não agrada. Então, esse é um ponto que eu acredito que por isso que gera tanta polêmica. Agora, explicando historicamente, explicando por que a dublagem foi evoluindo, mudando, e por que as pessoas criaram esse hábito de não gostar da dublagem gostar da dublagem de modo geral aqui no Brasil, eu vou falar qual que é a minha opinião sobre tudo isso. Primeiramente, eu acredito que não faz sentido essa reclamação. Não faz sentido essa reclamação porque eu acredito que a dublagem, ela funciona, ela é bem feita, a gente tem ótimos dubladores e animes que são muito bem dublados aqui no Brasil. Óbvio, tem várias vezes que nem tudo fica perfeito, não fica tão bom. Mas de modo geral, tem boas dublagens e principalmente, porque eu acho que é tão importante animes serem dublados. Porque é dessa forma que você atrai um novo público. Dessa forma que você traz um público mais jovem, principalmente. Porque as pessoas que estão reclamando do que o anime é dublado são pessoas normalmente que têm, ou são quase adolescentes, fim da adolescência, ou são quase adultos ali. Por quê? As crianças que estão assistindo, elas não conseguem ler. Dessa forma, você consegue colocar animes e dar opção para uma nova geração crescer vendo essas obras, gostando dessas obras. Um novo grupo de pessoas vai querer acompanhar mais. E eu digo mais, eu acredito que as próximas gerações, a tendência é que aceitem muito mais a dublagem do que é hoje. Porque como eu falei, já que é muito recente essa coisa de ter muitos animes dublados no Brasil. Fazia muito tempo que não acontecia isso. A gente ficou um grande período só com animes legendados, as pessoas vendo animes de formas piratas legendados. Eu acredito que a próxima geração que chegar, ela vai ser uma geração que ela vai estar mais acostumada a ter tanto o japonês com a dublagem como algo natural, e eu acho que essas próximas gerações vai ser muito mais normal, muito mais natural ter vários animes dublados, ter várias dublagens diferentes para vários animes, só que essa geração de hoje em dia não está acostumada e por isso reclama tanto. Então é isso, eu acho que tem que ter animes dublados, é fundamental para uma nova geração, e de novo, ter um anime dublado, ele não prejudica a obra original. Se você pegar esses streamings, você pode simplesmente apertar na opção inglês ou a opção japonês e assistir com legenda, que não vai mudar nada. Então pra mim, não faz sentido essas reclamações que tem da dublagem, e é fundamental que tenha dublagem, principalmente para uma nova geração que está chegando aí. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha das dublagens dos animes? Qual a sua opinião sobre esse tema, sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.